Alguma coisa saiu dos trilhos no metrô e na Companhia dos Trens Metropolitanos de São Paulo. Pelo menos é o que indicam as investigações abertas pelo Ministério Público Paulista e pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. As denúncias envolvem a formação de cartel por 7 grandes empresas nas obras de expansão do metrô e do sistema de trens urbanos. E envolvem também suspeitas de corrupção contra um lobista, 2 ex-diretores de estatal e políticos tucanos, que negam veementemente a acusação e prometem ir à justiça exigir uma reparação. O esquema teria se estendido por 10 anos durante os governos de Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin, do PSDB. E foi revelado graças a um acordo de leniência, uma espécie de delação premiada entre o CAD e a Siemens, uma das empresas participantes do cartel. Para os tucanos, não é mera coincidência que as denúncias surjam exatamente quando os réus condenados no mensalão começam a ser encarcerados. A principal investigação corre em sigilo no CAD, um órgão dirigido por um ex-militante do PT, com detalhes frequentemente vazados para a imprensa. É o caso da denúncia mais recente do ex-funcionário da Siemens, Everton Heinheimer, que acusa os políticos tucanos, mas admite ter sido orientado por um petista e ainda ter pedido uma vaga na diretoria da Vale. Como avaliar as suspeitas? Existe manipulação política do caso ou uma tentativa de encobrir o escândalo? O governador Geraldo Alckmin diz que o Estado é vítima do cartel e cobrou mais uma vez acesso às informações do CAD. Abre aspas. É preciso ter provas, é preciso ter responsabilidade. Fecha aspas. Para falar das denúncias de cartel e de corrupção na Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, recebemos 2 deputados estaduais. Fernando Capês, do PSDB, que também é vice-presidente da Assembleia Legislativa, e Alencar Santana Braga, do PT, presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Acho que o noticiário desta quinta-feira trouxe os nomes, digamos, de tucanos muito bem posicionados no estado de São Paulo, já da demonstra alta que não é só um hierarquia. cartel. Hoje demonstrou que não é só um cartel. É muito mais do que isso. Mas, digamos, faltam provas concretas. É uma denúncia de um ex-diretor da Siemens que não indica exatamente em que conta foi depositado, que dinheiro que foi pago e tal. Então, como é que se lida com essa denúncia, na opinião dos senhores? Quer falar, Ricardo? Nós estamos diante de um caso gravíssimo. Cumprimentar a Mônica, cumprimentar o Capês, nosso colega de Assembleia. Estamos diante de um caso gravíssimo. Acho que precisa o governador, que disse que era vítima do cartel, que não tinha envolvimento de autoridades públicas, hoje foi revelado que tem, aliás, alto escalão do governo, né, pelo que foi noticiado hoje, envolvendo o secretário da Casa Civil, secretário de Transporte, secretário de Energia, secretário também Rodrigo Garcia, um senador, Aloysio Nunes, e casos que estão sendo denunciados desde 2008. A bancada do PT fez sua primeira representação ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual desde 2008. São 15 representações ao longo do tempo. Na nossa avaliação, esse sobre caso... cartel ou sobre propina? Sobre propina, que envolvia a Alstom, a Siemens e também outras empresas que fariam parte também desse grupo. E na Assembleia Legislativa defendemos a CPI, porque se há tantas dúvidas, né, tanto questões a serem esclarecidas, nada melhor que a Assembleia cumprir o seu papel constitucional de fiscalização, de investigação, para que a gente possa, de fato, apurar as devidas responsabilidades e, do ponto de vista político, punir-se, garantir a devida punição. Deputado Capês é também do Ministério Público? Sou também, em primeiro lugar, boa noite, Mônica, boa noite ao Alencar, nosso colega. Deputado. Essa denúncia do jeito que está é válida? Mônica, poucas vezes eu vi uma denúncia pelas informações que começam a chegar. Poucas vezes eu vi uma denúncia tão irresponsável, tão criminosa e tão carente de dados concretos. Acho que nós estamos vivendo um momento em que a vida das pessoas e a honra não vale nada, porque qualquer tipo de documento, forjado ou não, passa a ter um valor importante e as pessoas são jogadas num redemoinho que depois fica difícil sair. Esse é o caso presente dessa denúncia. E vou até justificar por quê. Bom, esta pessoa
seria o suposto denunciante. O Emerson... Everton Herheimer. Exatamente, Everton Herheimer. Ele trabalhou durante 22 anos na Siemens, recolheu documentos em 2007, quando ele saiu desta companhia, aparentemente tentou obter vantagens com esses documentos junto à companhia e chegou ao Ministério Público do Estado de São Paulo em meados de 2010. Foi recebido por promotores tanto da área da defesa do patrimônio público quanto promotores criminais. Denúncia desse Everton Herheimer. Ele chegou, queria apresentar uma denúncia anônima. O que os promotores, de maneira correta, profissional e ética, fizeram? Denúncia anônima, não. Você pode aqui atuar como testemunha. Não, mas eu não posso ser testemunha porque a minha identidade tem que ser preservada. Não tem problema. A lei de combate ao crime organizado dá garantias a isso. Você vai ser uma testemunha oculta. Nós garantimos o sigilo da sua identidade e você, com base num depoimento, ao qual você estará sujeito ao crime de falso testemunho, nós vamos apurar e vamos levar adiante. Ele disse, então, que foi orientado pelo advogado dele, advogado criminalista, que ele não deveria prestar aquelas informações como testemunha. Muito bem. Aí, ele é levado, por que não? Porque a denúncia já era frágil. Ele pode ser vítima de uma denunciação caluniosa ou de um falso testemunho. Aí ele iria, em tese, com o deputado do PT, conheço o deputado, inclusive, não há problema nenhum, até o CAD, cujo presidente trabalhou no gabinete desse deputado do PT e foi filiado ao partido. Ali constam as informações que estão nos chegando que o presidente do CAD teria orientado ele como fazer esta delação. E ele também teria orientado o CAD, isso consta das informações que estão chegando. Sobre o acordo de leniência. Sobre o acordo, como ele deveria fazer esse acordo de leniência. Mas, para esclarecer, a Siemens, de fato, foi investigada na Alemanha intensamente e ela admitiu que ela, de fato, age de uma maneira irregular e ilegal em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. E isso também, o CAD alega que essa é uma investigação que era feita há tempos e a Siemens teria procurado espontaneamente o CAD para fazer esse acordo. E é verdade também que paira sobre, digamos, o presidente do CAD essa questão de que ele não disse que ele era afiliado ao PT, não disse que tinha trabalhado com esse deputado. Agora, então, como é que se lida? É político ou é verdadeira essa informação? O CAD, nós do PT temos interesse no esclarecimento dessa questão, uma coisa gravíssima. Volto a repetir isso. O CAD vai apurar se houve ou não cartel e, eventualmente, punir as empresas que participaram desse cartel. Mas nós estamos também diante de casos criminosos, da prática de crime, eventuais crimes, por autoridades públicas, por agentes públicos, políticos, que tinham responsabilidade, que têm responsabilidade na Secretaria de Transportes, na presidência das empresas, CPTM e Metrô, e que não vem de hoje. Essas denúncias, esses fatos viriam desde o governo Covas, quer dizer, 90 e pouco, 98. E por que não foram para frente essas denúncias, essas suspeitas? Por isso nós denunciamos desde 2008. Ao Ministério Público? Ao Ministério Público Federal e Estadual. E, aliás, em agosto, a bancada do PT agora teve novamente ao Ministério Público, junto ao Procurador-Geral, pedindo duas coisas. Primeiro, que o secretário fosse afastado da secretaria porque pairava algumas dúvidas. O atual secretário de Transporte. Jurandir, porque ele foi também no governo Alckmin anterior, todo momento secretário de Transporte. O presidente da CPTM, Manuel Bandeira, pedimos também afastamento, porque ele era o presidente no governo Alckmin anterior, 2002 a 2006. Portanto, provavelmente tem muito conhecimento também. E pedimos um relato ao Procurador-Geral de todas as nossas representações que nós protocolizamos desde 2008 para cá. Estamos aguardando a resposta. Sim, mas por que ao longo desse tempo, com essa investigação que o PT fez e vem dando informações desde 2008, né, de hoje, seu papel na Assembleia, por que elas não tiveram continuidade? Uma pena porque não houve, mas você sabe por quê? Porque faltava, era insuficiente a prova, eles não conseguiram... O deputado Capês deu uma informação importante, que parece que até o Ministério Público teve uma outra informação de que essa pessoa teria procurado o Ministério Público Paulista. Portanto, poderia tomar mais medidas, Sim. né? Vamos lá. E é um procurador federal de suspeita, no caso Alstom, que envolve também o Metrô e a CPTM, de que arquivou documentos
e não colaborou com organismos internacionais, no caso o Ministério Público da Suíça, fornecendo informação, falando tomando do procurador depoimento. Rodrigo de Grandes, que recebeu o pedido da Suíça para investigar. Talvez só para esclarecer, quer dizer, exato, talvez... o procurador federal em São Paulo recebeu, através do Ministério da Justiça, um pedido da Suíça para que investigasse o Teixeira e mais dois executivos da CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos, e isso não foi feito. Bom, posso responder isso com toda tranquilidade. O Ministério Público instaurou investigação em 2008. Essa investigação foi adiante e todos os nomes desses diretores que estavam aparecendo até ontem, eu vou me referir aos de hoje num quadro à parte, mas todos os nomes que estavam aparecendo até ontem foram desvendados pelo Ministério Público. O Ministério Público concluiu a investigação contra todos estes nomes e aguarda apenas o envio das contas que, em tese, existiriam na Suíça. Por que essas contas ainda não foram enviadas? É referente ao caso Alstom. Caso Alstom, é caso outra Siemens. Companhia fornecedora de trens em São Paulo. Siemens e Alstom. A Siemens é que fez um acordo de leniência. Mas a Alstom e a Siemens foram investigadas. Esses diretores foram todos elucidados numa investigação do Ministério Público. E a Justiça da Suíça ainda não enviou os documentos, porque na Suíça não foram esgotados os recursos e meios de defesa. Assim que definir a questão lá na Suíça, todas essas contas serão enviadas e o Ministério Público certamente vai deflagrar as suas ações. Essa é uma questão. Inclusive, salvo o engano, a bancada, ou parte da bancada do PT, esteve no Ministério Público, conversou com os promotores e, ao que me consta, foi uma reunião boa. Ouviram isso? A bancada teve o procurador-geral, depois tivemos com outros promotores, pedindo rigor na investigação e cobrando porque as representações, desde 2008, não andaram. Porque tem diversos fatos ali apontados, né? E é importante frisar que houve também bloqueio de bens de alguns lobistas, consultores, supostos consultores, ex-dirigentes também da CPTM, decretado pela Justiça Federal, né? Agora, independente da investigação... Há enquadramento já, inclusive, de pessoas. E tem uma coisa importante, deputado Capês. Independente da promotoria, que tem que cumprir o seu papel, tem que investigar, seja a promotoria estadual, a promotoria federal, é que a Assembleia não está fazendo. Nós não estamos fazendo o nosso papel, porque nós temos poder de investigação. E nós queremos saber, e aí, deputado Capês, o argumento de sua bancada era que não poderia abrir uma CPI porque não tinha autoridade alguma envolvida, né? Não tinha suspeita sequer de autoridade de envolvimento da autoridade, o argumento de vocês, né? No nosso entendimento, tinha que ter a CPI. Nós temos 27 assinaturas. Agora, hoje, nós temos não só a citação de envolvimento de autoridades, mas de altas autoridades tucanas do comando do governo Alckmin. No nosso entendimento, mais do que justifica a abertura de uma CPI, para que a Assembleia, se nós temos dúvidas, se nós temos tantas informações, tantos documentos, relação com organismos internacionais, a promotoria, tantas empresas, tantos supostos envolvidos, por que a Assembleia não apurar? Tomar depoimento... Chegamos ao ponto que eu queria. Tomar depoimento, Capês, tomar providência, fazer perícia, escolher prova, para que a gente esclareça. Eu concordo com o deputado Capês. As coisas não podem ser jogadas ao vento e, de repente, prejudicar algumas pessoas de forma equivocada. Até aqui falta a impressão digital, digamos assim. Por isso que nós temos que apurar. Esses nomes foram lançados, o denunciante Heiheimer diz que tem documentos, mas os documentos não foram apresentados. Então, a primeira dúvida é... ouvi-lo. O Everton Heiheimer disse alguma coisa? Ele escreveu a carta. Ele escreveu a carta. O que existe é uma carta apócrifa, anônima, não assinada, que não se pode atribuir a ele, que agora não se sabe se estava juntado a esse relatório do CAD, porque se estiver juntado ao relatório do CAD, que é sigiloso, o presidente do CAD tem que responder pelo vazamento. O CAD negou hoje que tenha vazado. Então, o CAD negou que tenha vazado. Então, agora há pouco, em primeiro lugar, que não vazou. Quem deu estas informações? De que maneira os nomes destas pessoas foram envolvidos na data de hoje? Por isso que é importante a apuração, primeiro lugar, para saber quem foi que primeiro deu, né? Primeiro, para fazer a apuração, você tem que fazer a apuração em cima de um indício, em cima de uma prova. Então, hoje, há uma matéria num importante meio de comunicação, um jornal,
dando conta dessa suposta delação. Então eu pergunto, aonde existe esta delação? Se não está no CAD, aonde ela está? Essa pessoa, é importante perguntar isso. Esta pessoa está falando isso? Quem fez esse documento? Quem forjou esse documento? Nós temos provas, indícios, mais do que indícios, suficientes para se abrir uma CPI, uma apuração pela Assembleia. Há um acordo de leniência, um termo formal, firmado entre uma empresa que tomou a iniciativa de procurar um órgão do país, dizendo que há cartel. Ali não trata tão somente de um conluio entre as empresas para ver quem ganha. Tem trocas de e-mails, inclusive com o ex-governador Serra, que chegou a dizer, não, mas nós fizemos o e-mail, mas ganhou mais barato. Portanto, ele confirma que trocou informação. Será que isso não é indício suficiente para se abrir uma CPI e apurar rigorosamente, de forma adequada, os deputados cumpriram o seu papel de fiscalizadores, de prestar um esclarecimento ao povo? Quantos estão fiscalizando? Porque o CAD fiscaliza de uma maneira sigilosa e não responde sobre isso. A Polícia Federal já fez alguns indiciamentos e o Ministério Público Estadual também está investigando. Porque ela ainda é tão precária a informação que nos permita formar juízos já sobre quem efetivamente está mais ou menos envolvido. Olha só, o governador disse, eu quero apurar, eu vou montar uma comissão no interior do governo. Uma comissão, lamentável, né? E o Tribunal de Contas também estaria investigando. O Executivo não tem o poder da investigação, esse poder compete ao Executivo. É uma comissão para acompanhar as investigações, para ver se está tendo... Então, tem que ser esclarecido, que a Assembleia faça isso. Com o seu poder, de fato, uma CPI nós podemos intimar determinadas pessoas, convocar para que venham depor, é um poder muito maior do que, inclusive, as comissões permanentes. CPI depende de maioria e de poder político, né? Ela é uma decisão. Mas os órgãos de fiscalização nós não temos maioria, mas nós queremos investigar. Nós não temos maioria. Sabemos que a bancada do governo tem maioria. É o problema. E por que eles não querem nem isso, mesmo tendo a maioria? Será que tem muita coisa a se esconder? Não há nada a esconder e a CPI deve, inclusive, pode ser instaurada. O que se quer, em primeiro lugar, é que da matéria que saiu hoje, se obtenha pelo menos um documento. Quem é que fez esta afirmação? Porque, pela notícia do jornal, essa testemunha, em primeiro lugar, não assina esse depoimento, não prestou este depoimento, e é atribuída a ela esta informação. Ela disse que ouviu dizer do tal do lobista Arthur Teixeira. Por que o lobista Arthur Teixeira, então, não é ouvido para ver se ele confirma esta imputação? Porque, veja bem, não adianta criar confusão. Nós temos pedido na Comissão de Transporte e Estrutura para ouvir o Arthur Teixeira, para ouvir os demais consultores. E eles têm se recusado ao depoimento? Não. Acho que deve ouvir. A bancada do governo não aprova. Acho que deve ouvir. Então você acha importante a aprovação deles para que eles pela comissão? Eu acho importante que estas pessoas venham dizer e confirmar ou não esta informação. Nós temos requerimentos. Você tem uma comissão de transportes que pode fazer isso. O que não pode ficar é o seguinte, vaza o nome de pessoas que têm uma biografia, têm uma história na política, tem a sua honra, tem família, tem seu nome, o nome delas é jogado de qualquer forma e não se sabe quem é que falou o nome destas pessoas. Quem assina esta imputação? Se o CAD nega que o documento está lá, aonde está esse documento? O CAD não negou que o documento está lá. O CAD negou que tenha vazado. Os nomes das pessoas envolvidas que nós dissemos daqui de São Paulo são o senador Aloysio Nunes, o secretário da Casa Civil Edson Parecido, o secretário de Energia José Aníbal, o secretário de Transportes Metropolitanos Jurandir Fernandes, o secretário de Desenvolvimento Econômico Rodrigo Garcia, Arnaldo Jardim, que é deputado do PPS, Walter Feldman, deputado do PSB, Campos Machado do PTB, fora Mônica, quem está acusando essas pessoas? O vice-governador de Brasília e os ex-governadores. Aparentemente é o... Não, ele não assina a denúncia. A pergunta que fica para a população paulista e do Brasil é crível imaginar que apenas funcionários de estatais estivessem nesse relacionamento e definindo quem ganha e quem não ganha, sem que a autoridade maior fosse atingida? Eu acho que normalmente... Essa é a pergunta, mas eu quero ouvir o que eles respondem daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nessa questão do cartel dos trens metropolitanos, do metrô de São Paulo e também de Brasília, dois fatos desafiam a crença, a credibilidade dos órgãos e a inteligência de quem acompanha esse caso. Um é a questão do CAD, que efetivamente
pode estar agindo politicamente. O Vinícius Carvalho, que é o presidente do CAAD, não contou que tinha sido filiado ao PT durante 13 anos, não contou que tinha relação, foi chefe de gabinete do deputado petista aqui de São Paulo, que levou os denunciantes a Brasília e foi, inclusive, punido com uma advertência pela Comissão de Ética. Né? Eu pergunto, como é que a gente lida com essa questão Os 33 contratos com o governo federal que deveriam estar denunciados lá no CAD e que tem envolvimento direto da Siemens, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Eletronorte, Eletrobras. 1 bilhão e 500 milhões de reais e, de repente, o CAD, convenientemente, só fala agora de uma denúncia que ninguém assina, que ninguém viu e que ninguém consegue demonstrar sobre essas pessoas que foram envolvidas. Então, essa é a primeira questão e uma questão importante. Ninguém viu, não. A Siemens fez um acordo de leniência com o CAD, está formalizado sim, isso. Mas a Siemens não aponta nenhum dos nomes que hoje se encontram. Mas é fato. Também não sabemos, porque não conhecemos todos os documentos. As informações que estão chegando mostram isso. É importante dizer que o deputado Simão Pedro citado, pessoa séria, íntegra, que apurou esses fatos, levou também ao Ministério Público de São Paulo, representou o Ministério Público de São Paulo em mais de uma oportunidade. Agora, é importante citar, deputado Capês, que nós temos na Comissão de Transporte, na Comissão de Infraestrutura, requerimentos de convocação do senhor Arthur, da senhora Edna Flores, que foi a secretária que disse que havia troca de informações, que havia dinheiro, troca de influência, de projetos, do Benvenuto, ex-gestor da PPP, que, aliás, nós conseguimos aprovar, mas ele não aparece. Nós temos também outros pedidos de convocação ou convite pela Comissão de Transporte e Infraestrutura, infelizmente a bancada do governo não aprova. Agora, se o CAD, eventualmente, estaria agindo politicamente, é mais um argumento. Eu não acredito nessa hipótese. Nós temos que ver se aquela denúncia, se esse acordo que a Siemens trouxe ao CAD, nós temos informações importantes que interessam ao povo de São Paulo e ao povo do país, porque nós estamos dizendo de contrato de bilhões, não é de 1 bi. Nós estamos tratando de contratos que passam de 10 bilhões. Foi muito dinheiro público de São Paulo que poderia aumentar o metrô, aumentar o trem, que não foi aplicado devidamente porque foi desviado para a propina. Por isso que é necessário uma CPI na Assembleia Legislativa. Propina e combinação de preços que talvez seja Se de fato se quer o esclarecimento, tem que ser uma CPI. E é importante dizer que a Justiça de São Paulo já afastou o ex-presidente do metrô, o primeiro presidente do metrô no governo Alckmin, também por uma denúncia de irregularidade de conluio na licitação, no caso da linha 5. Então tem muita coisa no ar que precisa ser apurada devidamente. Ainda tem muita dúvida, ainda falta muita informação para que os juízos fiquem completos, mas, como até aqui a Polícia Federal indiciou apenas funcionários, ex-diretores da CPTM. E ainda não havia chegado em nenhum momento a autoridades maiores que pudessem ter autorizado tanto o Platel, como ter aceitado o preço, aceitado a licitação. Eu pergunto, é crível isso? Não chegou não é crível. E nem vai chegar. De forma porque alguma. O algoz, o acusador, ele, para fazer a acusação, ele pediu um cargo de uma diretoria. Ele se recusou a funcionar como testemunha e não se sabe se ele assina esta imputação. Então, são questões importantes que têm que ser levadas em conta. Ou seja, quem é esta pessoa? Isso está me cheirando, a notícia, o vazamento de hoje, está me cheirando um pouco. Se o nosso telespectador tiver memória e for lá na internet, coloca no Google Aloprados, lista de Furnas, dossiê Caimã, todas denúncias falsas, forjadas, preparadas, pagas em dinheiro vivo, que depois foi apurado e apreendido pela Polícia Federal e que nunca viraram em nada. Então precisa ter um pouco de cautela. Claro que a Siemens fez o acordo de leniência, o Ministério Público está investigando, já concluiu a investigação, aguarda a vinda dos documentos da Suíça. Agora, estas pessoas honradas, que tiveram o seu nome hoje jogado na lama, precisa saber por que o nome destas pessoas foi envolvido dessa maneira. O que existe a lastrear isso? Ou seja, vale a pena, por uma corrida eleitoral, para disputar um cargo, jogar lama nas pessoas, destruir as pessoas? Que mundo que nós estamos vivendo? Mônica, é isso que vale a pena fazer? Encerrar a gente pode pisar nas pessoas
Pisar nas pessoas, destruir as pessoas sem provas, sem elementos para poder chegar no governo? Meu tempo acabou, deputado. Eu preciso falar uma última coisa rapidíssima. Não, dizer que primeiro não adianta jogar fumaça nessa questão. Isso não é uma coisa eleitoral, porque isso vem desde 2008, a primeira representação da bancada do PT. Fato. Portanto, o fato é que é recente. O fato de hoje é fumaça. Ele falou bem. O acordo de hoje leniência. É fumaça. Não, fumaça é o seu argumento tentando desviar o assunto. Argumento, não estou desviando o assunto. Eu estou direto no assunto da imputação de hoje. O acordo de leniência existiu. Tem denúncias e dúvidas que envolvem autoridades do alto escalão do governo tucano. A sociedade paulista merece um esclarecimento. O povo quer isso e deseja. São bilhões que foram jogados fora, e é isso que desviados. Estamos acompanhando detalhadamente. Muito obrigada, deputado Capês. Muito obrigado, deputado Alencar, pela parabéns. participação aqui no Entre Aspas. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E obrigada a você também que nos acompanha até aqui. A gente volta na terça-feira. Até lá.